Bom dia, hoje, terça-feira, dia 5 de abril, vai dizer de março, 5 de abril de 2022. É assim, o 5 de paus como carta do dia, primeiro que o 5 de paus é uma carta de um duelo interno, né? Ela simboliza a competição interna, a briga interna que você tem em relação a você mesmo. Sabe quando você sempre quer ser melhor, quando você sempre tem aquela necessidade de mostrar que é melhor, e esse conflito ele é interno. Você tem consciência que você tem as chamas, que você tem o conhecimento, você tem consciência que você pode resolver aquele problema, e aí você começa a entrar em um conflito interno de achar que não pode, ou de achar que ninguém vai reconhecer o seu lado bom o suficiente, que você tem que ser melhor. Então, essa autocobrança, ela vira uma competição interna, aonde você fica competindo com você mesmo, aonde você fica duelando com você mesmo. Então essa carta ela fala muito isso, muito dessa briga que você tem, de querer ser melhor do que fulano, de querer ser melhor do que você, de querer se superar. Se você fez 10, você quer fazer 11. E isso causa um cansaço mental e um estresse emocional muito grande. Então, o que essa carta fala? Não fique se comparando com ninguém e nem entre na energia de querer mostrar todo tempo que você venceu algo mais, que você conseguiu algo mais, porque isso é uma tortura. Isso tem que ser usado com medido, claro, né? Quando você quer ser melhor, quando você tem aquela certeza de que você precisa melhorar, isso é muito bom. Então, hoje é um dia onde deve se refletir sobre situações que você fica se cobrando. A maioria das pessoas elas vão entrar numa energia pela a carta do dia de autocobrança, de questionamento pessoal. É aquela coisa do dragão, como diz a figura aqui, né? Onde você tem que mostrar que você tem enfrentar o seu medo, que é o seu dragão que solta fogo, sabe? Entender que aquele dragão tem poder sim e que você tem que ser melhor do que ele. Você tem as chamas. Nessa carta, essas chamas elas representam a luz e a ajuda espiritual, a ajuda dos deuses, né? Então é como se você tivesse, que é um tarô mitológico, como se você tivesse que confiar numa força maior e não entrar num conflito interno querendo conduzir as coisas, querendo mostrar todo tempo que você pode, e aí você vai cavando um buraco aonde você vai entrando cada vez mais. Então hoje é um dia assim. Eu vou dizer uma coisa que eu acho interessante, colocar um exemplo. Tipo assim, pessoas que estudam demais, pessoas que eu digo isso pela minha filha, que a minha filha ela fica todo tempo entrando em conflito com ela mesma, porque ela quer tirar mais nota, porque ela não tá bem, porque ela tem que melhorar. Eu acho isso bom, só que isso que eu percebo nela que causa um peso, sabe? Uma vontade de relaxar e não pode relaxar porque tem uma coisa dentro cobrando todo tempo. E eu digo pra ela, mulher, relaxa. Deixa aí dar um tempo, vai fazer outra coisa, assistir um filme, depois você volta a estudar. As coisas têm que ser assim, você não pode ficar se sobrecarregando de uma cobrança excessiva. Quando eu começo a perceber que eu não vou resolver uma coisa, eu solto. Eu digo que seja o que Deus quiser agora. Eu já fiz a minha parte. E essa cobrança interna, essa insatisfação interna, ela tem que ser limitada. Ela não pode ser alimentada, porque senão o dragão lhe devora. Então, quem estuda, ou então quem está no emprego que quer mostrar que pode, que quer competir externamente, começa a entrar no conflito interno. Então, essa carta ela fala muito isso. Então, hoje é uma energia de evitar esses conflitos, não alimentar esses conflitos, ou de perceber que você está se sobrecarregando e que você tem que dar uma relaxada, né? E procurar ver os pontos que isso faça com que seja uma coisa construtiva e não destrutiva, né? Então, é uma carta que fala desse peso conflitante, né? Mas é uma carta, como é paus, é uma carta que tem auxílios espirituais e que tem que ter consciência que a ação, ela deve ser sua, mas a confiança tem que ser no superior. Então, você tem que fazer sua ação, mas você tem que confiar e não ficar nessa, não sei, tem que ganhar, tem que resolver, tem que fazer, essa coisa pesada, entendeu? Procurar ficar mais leve. Eu diria que um banho, hoje uma erva boa para limpar um pouco essa energia e acalmar é a alfavaca, porque a alfavaca ela limpa, ela dá uma purificação no seu campo energético e ela tem um poder
de acalmar também, sabe? Não como erva doce, claro, mas a alfavaca, ela, como ela limpa, e ela limpa e deixa você equilibrada, ela não limpa e deixa você desenergizada. Ela cura, ela vai dando uma equilibrada. Então é muito bom você pegar ela bem verdinha, colocar e fazer uma infusão, depois você espremer bem e tomar o banho. Jogar de corpo inteiro, cabeça e tudo. Pra se você tiver num conflito muito grande, precisar resolver, precisar se acalmar para poder ver as coisas sem... O excesso de autocobrança é uma tortura, né? Então a alfavaca é muito bom. Se não tiver, pode ser erva doce, que também equilibra e acalma, dá uma relaxada, né? E hoje é dia 5, vale mesmo, saiu 5 de pausa e hoje é dia 5, interessante, agora que eu fui reparar. 5, 5 e 4, 9, 9 e 6 vai dar 15. 15 dá 6, então assim, dá a carta do diabo, 15, e dá o 6 dos enamorados. Primeiro que é um ano, o diabo e os enamorados, ele fala que é um ano onde as pessoas, tipo assim, namora muito, sabe? Sai muito, fica muito. É um ano onde a vontade de curtir fica muito grande, só que o diabo, ele deixa muito claro que tem que ter cuidado com os excessos. Excessos em todos os sentidos. Bebida, sexo, perigo de se meter em droga. Porque o diabo, ele traz essa coisa profana, né? Então ele estimula você a querer viver a vida loucamente, né? E a riscar o pescoço. E fazer com que você entenda que aquilo ali é uma fase, é gostoso, é bom, vou aproveitar. Isso é um perigo, né? Então, é uma carta que realmente mostra a necessidade, vamos dizer assim, a necessidade de você prestar atenção aos impulsos. É uma carta que traz muitas paixões, triângulos amorosos, confusão. Primeiros 6 meses tem que ter muito cuidado com essa coisa do triângulo, de se meter na relação dos outros. Ou de já estar no triângulo e ser descoberto, tem uma confusão. Tem que ter muito, é um ano meio complicado. Mas se você olhar pelo lado positivo, o diabo, ele gosta do dinheiro, ele gosta do poder. Então se você quiser trabalhar muito, correr atrás, usar essa energia do lado positivo, tudo bem, mas a tentação é grande para ser conduzida a esses riscos, né? Essa vontade de farrear. Sabe quando você tá naquela coisa de mim, sabe uma coisa? Eu vou farrear, eu vou aproveitar, sabe? É uma carta perigosa para quem tá casado, trair, a tentação. O diabo, ele traz essas vibrações para quem tá vivendo o ano dele, primeiros 6 meses. E os enamorados, como coincide de ser uma carta de triângulo amoroso, de inquietação emocional, e isso pode trazer uma tentação para quem tá vivendo, né? Então tem que ter cuidado com as decisões que você tem que tomar, com as provas que vão, com as tentações que vão aparecer no seu caminho, para que você tome as decisões acertadas, né? Sabe, é um ano muito assim, geralmente quem tá vivendo esse ano, ele fica com muita vontade de viver. E na mentalidade, começa a imaginar que é correr atrás de todo o tempo perdido, e isso é perigoso, né? Então tem que ter cuidado em relação a isso. Porque às vezes a gente quer querer adiantar, correr atrás do tempo, e não tem mais não, o tempo passou. Cada coisa no seu lugar. Pois, gente, um beijo. Quem viu meu Instagram ontem, viu que a gente fez o desfile. Apresentou algumas peças lá no programa da Sônia Paula, na TV Metrópole, na TV local aqui. Só pela internet tem. Quem quiser ver, o programa é domingo. Se eu não me engano, a partir das 8h30, entre 8h30 e 9h. A gente sai no primeiro bloco. Eu vou confirmar depois o horário com ela, mas eu acho que é 8h30, 9h. É nesse intervalo. Aí... Quem quiser ver, é só olhar pela internet, baixar a TV Metrópole, né? Canal 16 aqui de Fortaleza. E eu vou botar também, se ela botar no YouTube, ela vai botar no YouTube, a gente vai colocar lá o programa para quem quiser assistir. Foi muito bonito, foi muito interessante as peças. A gente falou lá um pouco Vamos voltar lá, daqui a uns 15 dias a gente vai para poder falar um pouco dos perfumes, mostrar um pouco algumas peças, de novo, de Indiana. É muito bacana. Então, quem quiser ver lá no Instagram, coloquei algumas partes lá que a gente filmou. E foi muito bacana. Beijo, gente, e até amanhã com a carta do dia, se Deus quiser.